há muito tempo atrás, na região da Palestina, um rabino chamado Jesus ensinou a parábola do filho pródigo, ou se você preferir, o filho gastão, que torrou, que desperdiçou toda a herança que recebeu do seu pai. E de tanto gastar e se perceber sem dinheiro algum, esse filho, que era o filho mais novo, volta arrependido para a casa do seu pai. Por isso é conhecido como filho pródigo, o gastão que voltou arrependido para os braços do seu pai, que fez uma festa, porque era um pai amoroso e misericordioso. De certa forma, todos nós somos pródigos, somos gastões, somos pessoas que arrependidas voltamos correndo para os braços do Pai através de Jesus. Eu quero falar sobre um homem hoje conhecido anteriormente como Saulo, mas depois de um tempo também chamado e conhecido por Paulo. Era uma vez um pródigo chamado Saulo, que mais adiante se tornou Paulo, conhecido de muitas nações, especialmente dos gentios. Semana passada nós começamos a série Vidas Transformadas, falando sobre Jesus. E quanto ele era amado, e o quanto ele era prazeroso aos olhos do Pai. Saulo, como pródigo, também foi muito amado por Deus. E eu espero que hoje, juntos, nós possamos ver quão amado era esse homem. O seu nome, que no hebraico se pronuncia Shaul, significa desejado, pedido. Significa que seus pais provavelmente pediram muito em oração pela existência de Shaul. Esse homem também, cidadão romano, conhecido como Paulo, do grego Paulus, que significa pequeno, provavelmente emprestou de sobrenomes romanos essa expressão Paulo, justamente por ser muito parecida com a expressão Saulo, que nos remete a Saul, lá no Antigo Testamento, que também foi descendente da tribo benjamita, porque Paulo se define como sendo um judeu benjamita e cidadão romano, que falava hebraico, grego e latim, um poliglota praticamente, fariseu instruído pelo rabino Gamaliel, desde cedo foi morar em Jerusalém. Então esse benjamita, não mais no livro de Atos, a partir do capítulo 13, chamado de Shaul, mas sim de Paulos, do grego, passou muito tempo aos pés de Gamaliel, estudando as escrituras sagradas, a Torá, a lei de Deus. Essa tribo de Benjamim nos remete a Jacó, porque Benjamim era o filho mais novo de Jacó, que significa, Benjamim significa filho da felicidade. E Paulo era descendente de uma dessas 12 tribos, da tribo de Benjamim. Morador de Tarso, cidadão romano, quando ele vai preso, numa das vezes ele diz: você pode por acaso prender um cidadão romano? E logo é solto então pelos guardas. Tarso, essa região da Cilícia, ela fica hoje na Turquia, é uma cidade da Turquia. Esse rabino que estava junto com Paulo, Gamaliel, que investiu, que ensinou para Paulo, morador de Jerusalém, ele era um rabino, um mestre da lei, um fariseu de uma linha moderada. E foi nesse ambiente, conhecedor de muitas culturas, de muitas religiões, da lei de Deus, de muitos idiomas, com mudanças de nome, a utilização desse apelido, que Paulo cresceu. E eu quero, junto com vocês, olhar para várias descrições que o próprio apóstolo faz de si mesmo.
E para que você me acompanhe e ouça da própria boca do apóstolo, eu quero te convidar para abrir em Atos capítulo 22, versículos 3, 4 e 5. O nosso primeiro texto da noite. Atos 22, 3, 4 e 5. E entender um pouquinho mais sobre Paulo. Quem era esse homem antes de conhecer Cristo? Cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, longe essa viagem até Damasco, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Você caminha mais um pouco até o versículo 20, e Paulo continua dando explicações. No versículo 20 ele diz: quando foi derramado o sangue da tua testemunha, o Estevão, lá em Atos 7, 8, 9, ali aparece toda a história de Estevão e da conversão de Paulo. Quando foi derramado o sangue dessa testemunha, eu, Paulo, eu estava lá. Eu estava lá quando Estevão morreu, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Quando nós lemos em Atos, nós vemos que esses assassinos de Estevão deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia, tudo bem, e aqui a gente percebe que ele não apenas consentia, mas aprovava a morte de Estevão. Você caminha mais um pouco até o capítulo 26 e Paulo continua redigindo algumas coisas sobre si. Capítulo 26, 9, 10 e 11. Ele diz assim: olha, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Eu estava convencido disso. Eu era um perseguidor convicto. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, eu lancei muitos, mas muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los. E eu tentava forçá-los a blasfemar contra o nome de Jesus. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir em cidades distantes, estrangeiras, para persegui-los. Você caminha então para Filipenses 3, um pouco mais à frente, e Paulo termina de falar sobre si antes de conhecer Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Agora Paulo fala um pouco sobre a sua identidade, sobre o seu nascimento, sobre a sua origem. Filipenses 3, versículos 5 e 6. Circuncidado no 8º dia de vida, conforme a lei dizia que o menino judeu deveria ser circuncidado, pertencente ao povo de Israel. Olha, eu faço parte do povo de Israel, eu sou um hebreu, pertencente à tribo de Benjamim, como já vimos antes, verdadeiro hebreu quanto à lei, à observância da lei, a lei de Deus, os mandamentos, fariseu, ou seja, mestre rigoroso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu ia além do cumprimento, eu perseguia aqueles que se opunham. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa é a forma como Paulo se apresenta em alguns poucos versículos aqui. E eu gostaria de destacar 3 coisas importantes sobre isso, tudo que Paulo falou de si próprio. Antes de conhecer Cristo, o que eu chamo de Paulo, o conformado.
Eu gostaria de destacar a primeira coisa, que Paulo ele se descreve como vindo de uma linhagem humana credenciada. Uma linhagem humana credenciada, validada, uma linhagem que nem eu às vezes acho que por ser Duarte, faço parte então na minha origem dos portugueses, uma linhagem de descobridores, de conhecedores do mar, de homens que se lançavam por vários continentes para descobrir coisas e conquistar terras. Então, muitas vezes, dou extremo valor ao meu sobrenome. Paulo era assim, de uma linhagem humana credenciada, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu, nascido lá em Tarso, cidadão romano, mas com pai e mãe judeus, e por isso então carrego esse sobrenome tão pesado. Paulo também, de acordo com sua própria descrição, tinha projeção social reconhecida, era um fariseu dos fariseus. Em Gálatas 1, ele fala assim: eu me destacava de muitos outros jovens fariseus, estudiosos da minha idade. Isso era muito, muito, muito importante para mim. A escala religiosa de Paulo, desde cedo, porque esses meninos que se dedicavam ao estudo da lei, desde cedo, como ele mesmo disse, fui para Jerusalém, fui criado em Jerusalém com Gamaliel. Desde cedo essa escalada religiosa na vida de Paulo não foi um problema, foi muito bem. Em cada ano ia com notas muito boas, o conhecimento dos idiomas, o conhecimento da lei, o conhecimento da sociedade muito bom, se destacando e crescendo. Esse era Paulo. E por fim, como ele próprio se descreve, perseguidor sanguinário. Sanguinário. Ia longe para trazer esses tais seguidores do caminho e acabar com eles, se possível antes de matar ou mandar matar, que confessassem, blasfemassem, que não seguiam esse Cristo e que odiavam esse Cristo também. Paulo tinha um temperamento muito agressivo, um temperamento sanguíneo. Tem um escritor que diz que Paulo ele não conseguia se segurar, ele não conseguia se conter em si mesmo, de tão sanguíneo, de tão apaixonado por Israel, pelo judaísmo como ele era. Esse Paulo, trazendo para nós, por nosso coração, todas essas informações, esse Paulo conformado. Eu quero usar a figura do copo com água para dizer que esse Paulo transbordava de justiça própria, baseada, obviamente, no seu ego. Porque ele dizia: eu sou cumpridor dessa lei. Eu fui instruído muito bem. Eu, no zelo, eu persigo aqueles que vão contra o judaísmo. Eu vou além. E Paulo se descreve transbordando de justiça própria, cheio de si. Eu destaquei também que Paulo procura alcançar a aceitação de Deus por meio do que ele faz. Lembra que para nós é muito fácil, e eu me encontro assim, fazer coisas. E para Paulo, esse também era o dilema. Ele fazia muitas coisas e fazia essas coisas muito bem. E Paulo, então, ele procura alcançar o amor de Deus, a aceitação de Deus pelo que ele faz. Como ele é zeloso, como ele é íntegro no judaísmo, como ele faz e cumpre essa lei. O tempo inteiro. Então ele experimenta na sua vida o amor condicional divino.
Conforme ele faz, conforme ele se destaca, quanto mais pessoas ele consegue trazer desse caminho e acabar, antes de Cristo, quanto mais ele faz isso, mais ele experimenta o amor de Deus. Ele bota a cabeça no seu travesseiro e diz: cumpri hoje diante de Deus tudo que eu deveria ter cumprido, por isso Deus me ama, porque eu tenho feito muitas coisas pelo judaísmo. Existe um homem que a gente conhece como C.S. Lewis, e o verdadeiro nome dele, pesquisando, é Clive Staples Lewis, escritor de um livro famoso que muitos já leram, se tornou um filme, As Crônicas de Nárnia. E tem uma frase dele que para mim resume a vida de Paulo, só que ele está falando da vida dele. Estudei um pouco da biografia e percebi que ele está falando da vida dele. Essa frase vai ser projetada, diz assim: isso parece não ter fim, camadas cada vez mais profundas de amor próprio e admiração por mim mesmo, isso parece não ter fim. Intimamente ligada a isso está a minha dificuldade de fazer o menor esforço para abdicar da minha vontade, o que todos dizem ser a única saída. Essa frase de C.S. Lewis é sobre a vida dele, como ele se debatia com essa justiça própria que nós vemos até agora na vida de Paulo, antes de Cristo, como ele se debatia, aquilo angustiava o C.S. Lewis também. E as pessoas diziam para ele que existia uma saída em Cristo, um jeito de descansar do fazer e ser amado por Deus. Mas ele se debateu muito também. Eu lembro de uma história minha, de amor próprio, de justiça própria, de orgulho, uma história assim que marcou a minha vida logo no início, quando eu comecei a seguir Cristo. Eu lembro que eu me formei e trabalhei com mecatrônica, e dentro da mecatrônica existe uma área chamada aviônica, que é nada mais nada menos do que a eletrônica de aeronaves. E eu fui para São José dos Campos, eu morei lá e trabalhei nesses aviões. E para um jovem de 19 anos trabalhar com aquilo, olhar para manuais eletrônicos, descobrir coisas numa firma de engenharia eletrônica, era muito legal. Não existia nenhum dia igual ao outro, eu estava sempre aprendendo coisas novas. E naquele momento da minha vida, eu estava me achando com 1,80 m de altura. Porque eu entendia aqueles manuais dos aviões, dos helicópteros, porque eu realmente, com 19 anos, estava muito melhor do que muitos amigos meus que tinham se formado nesse curso. Logo depois, o Senhor fala comigo, manda voltar para Porto Alegre, compartilhei isso alguns dias atrás, e eu, então, vim aqui para me preparar, para cuidar de pessoas, tentar ajudar no reino, investir. Vou parar lá em Glorinha, numa fábrica, mandei meu currículo, numa fábrica chamada Fibraplaque. E lá em Glorinha, na Fibraplaque, sou um técnico em aviônica. Recebo então um uniforme todo verde, um capacete, um óculos, e me torno então um extraterrestre, porque tudo aquilo ficava gigante em mim. Eu me lembro muito de Davi, deve ter sido algo parecido, quando Davi recebeu a armadura lá do soldado, israelita, ele também deve ter se sentido daquele jeito, aquele óculos maior que a minha cara. E o chefe diz assim: olha, você vai ficar durante 6 meses aprendendo todo o funcionamento da máquina, das máquinas e tudo, para depois desse tempo você trabalhar com a parte de automação, os computadores, tudo, porque não tem como você trabalhar sem saber o funcionamento dessas máquinas. Ok, ótimo, vamos juntos então. Nos primeiros 3 dias de trabalho, eu fiquei ao lado de um forno, onde essa fábrica que produzia MDFs, madeira para construção de móveis e tudo, onde essa fábrica criava silos enormes, morros, enormes de feno,
e aquele feno voava por todos os lados. Se você não estivesse com a máscara, com óculos, com capacete e tudo, e a gente com pequenas, como se fossem vassouras na mão, tinha que mexer naqueles silos e fazer, e aquele negócio vinha, assim, era uma beleza. Com 3 dias de trabalho, que eu suportei, eu fui até o RH, pedi as contas e fui embora. Para a tristeza da minha tia, que tinha arranjado esse emprego para mim, não era nem um estágio, de carteira assinada. 3 dias. Voltei em crise e lembro do que a minha mãe disse para mim. Na cama, ela, antes de dormir, sentou do meu lado e disse assim: vou te dizer só uma coisa, meu filho. Quão orgulhoso, quão cheio de justiça própria você foi nessa tarde, que não deu valor para a oportunidade de emprego que Deus te deu, para a forma como Ele abriu, e desperdiçou. Ora, meu filho, liga para tua tia pedindo perdão, ora pedindo perdão a Deus, e peça a misericórdia dEle, para que Ele te dê, na sua bondade, uma nova chance, um novo emprego, porque além de tudo, você sujou a sua carteira de trabalho. E eu engoli, e foi bonito. E vocês não sabem da maior. Quando a Varig me contratou, eu passei 1 mês com um pincel nas mãos, com óleo, lustrando peças de trem de pouso sem pintura alguma, peças enormes com um pincelzinho pequeno, pois se eles não estivessem lubrificados, eles logo corroíam. E ali o Senhor foi falando no meu coração, numa das vezes, eu acho que Ele ainda vai me pegar muitas vezes nisso, sobre orgulho e justiça própria. Mas a gente vai caminhando e aprendendo. Só que Paulo foi transformado, e eu quero encerrar caminhando com você para a transformação que houve na vida de Paulo. Ele não ficou conformado a tudo que a sociedade exigia. Olha, seus documentos mostram que você é um hebreu mesmo, judeuzão, cidadão romano. Seus diplomas na parede, com aviônica, com pós-graduação, com bacharel, mostram realmente como, Paulo, você tem valor. Ele não ficou conformado com essas conquistas e tudo isso. Ele foi transformado. Se você volta para Atos 22, Atos 22, no versículo 6, diz assim, que Paulo muda o discurso. Ele fala ele dá o testemunho dele, de como a vida dele mudou. E no versículo 6 ele diz assim, olha, por volta do meio-dia, Atos 22, versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, essa terra longe de Jerusalém, quando de repente uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, esse aí que você está perseguindo. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam nada, não entenderam a voz daquele Jesus que falava comigo. E eu perguntei, o que eu devo fazer, Jesus Nazareno? E o Senhor disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão, como se eu fosse uma criança, porque eu não estava enxergando nada. O resplendor da luz me deixara cego. No versículo 12, um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver. Em Atos, diz que esse Ananias ficou com medo, porque esse Ananias até deu uma discutida com Jesus, com o Senhor, falando assim, olha Senhor, esse tal de Saulo aí perseguia todo mundo, agora tu quer que eu vá te encontrar com ele dentro de 4 paredes? Tá maluco? Mas foi obediente, foi se encontrar. No versículo 13 diz, veio me ver então, pondo-se junto a mim, disse,
irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo momento eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados te escolheu. Aqui é a chave desse texto. O Deus dos nossos antepassados, Paulo, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Olha a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida de Saulo, de Paulo. Ele te escolheu para conhecer a vontade dele, para ouvir as palavras da boca de Jesus e conhecer, ver o justo. E tem mais, Paulo: você será testemunha dele e a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Agora, o que tu está esperando? Te levanta de uma vez, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele, Jesus. Em Filipenses 3, ele também termina, não começou falando dele, ele termina falando dessa transformação. E ele continua no versículo 7, Filipenses 3, 7, dizendo assim: olha, sabe aqueles diplomas, aquela identidade, tudo aquilo que eu era? Esse texto é bem conhecido. Para mim, tudo isso era lucro, mas eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo na minha vida como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele. Olha a mudança que houve aqui, no coração desse homem: não tendo a minha própria justiça, que procede da lei que eu cumpria e queria cumprir, mas tendo a justiça que vem mediante a fé em Cristo, que procede de Deus e se baseia na fé. E no versículo 20, o nosso último versículo, ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde a gente espera ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha como muda o discurso desse homem, completamente. Muda completamente, ele não está mais preocupado com a cidadania, ele tudo considerou como perda, tudo. E eu destaquei de tudo isso que ele falou, que a linhagem dele não é mais uma linhagem humana credenciada. Vocês lembram? Agora é uma linhagem divina, concedida por Deus, do amor de Deus, do coração de Deus. E ele tem profunda humildade social. Ele é humilde em seus relacionamentos. Eu considero tudo como perda. Olha, eu também me faço tudo para com todos, para andar no meio de vocês e que vocês conheçam Cristo. E de perseguidor sanguinário, assassino, ele se transforma em um reconciliador amoroso. Há uma profunda transformação. Agora ele vê o justo, e antes ele se achava o justo. Agora ele vê o justo. Antes ele ouvia apenas as palavras da lei. Agora ele ouve as palavras da boca do próprio Jesus. Há um texto que Paulo diz assim: eu não ouvi essa boa nova do Evangelho de homem algum, eu ouvi do próprio Jesus. E ele se torna uma testemunha. Um escritor disse que quando a sua visão de si mesmo se escureceu,
quando a sua visão de mundo se escureceu, quando ele não via mais nada, foi então que ele passou a ver a Deus. Foi então que ele passou a enxergar o reino de Deus e se tornou uma testemunha. Ele transbordava de justiça baseada no próprio ego, e agora ele transborda de justiça baseada no Cristo. A justiça dele é mediante a fé em Cristo. No início nós falamos que nós estamos acostumados a fazer e não a ser, e Paulo aqui aprende a ser, por isso ele se desprende. Eu conversei com meu pai no gasômetro há um tempo atrás, falando justamente sobre o que o Daniel pregou. Daniel pregou sobre sermos filhos amados, não importa o que nós fazemos. Eu conversando com meu pai, eu disse assim: pai, vamos fazer o seguinte exercício, já pensou nisso? Já pensou se a TAM te demite amanhã, depois desses 16 anos? Aí ele ficou me olhando assim: seria ruim. Falei: tá bom, vamos piorar. Já imaginou se a Nilza, a tua esposa, acaba falecendo logo na sequência? Vamos imaginar um cenário catastrófico. Daí ele: tá ruim. Falei: já imaginou se teus filhos morrem ou vão morar extremamente longe, numa terra tão distante? Você já imaginou se a tua mãe, que ainda está viva, se distancia de você, os teus amigos te abandonam? Tudo que te confere valor, suas amizades, o seu dinheiro, a sua família, as pessoas que você ama, o seu emprego, tudo que te confere valor for tirado. Aí eu disse assim: pai, quem tu é? Quem tu seria se tudo isso acontecesse? E ele ficou em silêncio. Eu nunca pensei nisso. Eu falei: eu também nunca tinha pensado nisso. Mas eu ouvi uma pregação e comecei a pensar sobre isso. E aí eu falei: pai, se tudo for tirado de mim, eu continuo sendo discípulo amado de Jesus, pai. Difícil de entender, mas eu continuo sendo discípulo amado. E ele falou: é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Paulo agora tem uma justiça que vem de Deus. Ele é filho amado. Eu sou justo porque Deus morreu por mim e limpou todos os meus pecados. É por isso que eu sou justo. Estou tranquilo, estou numa boa, deitadinho na rede, tomando água de coco ou chimarrão, se você preferir. Paulo não fica mais cumprindo a lei para: eu quero ser amado por Deus, quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu quero me sentir amado por Deus por tanto que eu cumpro e tanto que eu faço, porque agora ele é amado por Deus. E ponto final. Eu sou amado por Deus. Então ele experimenta o amor incondicional de Deus. Eu lembro de vir pregar aqui há uns anos atrás, num domingo, e eu tinha desagradado a Deus em uma área da minha vida, naquele fim de semana, assim, várias vezes, na mesma área. Eu lembro que eu tinha que pregar à noite, né? E antes de pregar eu estava me sentindo meio mal, o texto, o Senhor tinha falado comigo, tudo, e o texto não tinha a ver com aquela área da minha vida, e eu assim: nossa, como é que eu vou pregar assim? Eu já confessei o meu pecado, eu já acertei, mas eu estou me sentindo pesado com isso, né? Me veio esse pensamento assim: eu não sou digno de pregar hoje. Eu pensei assim: eu acho que eu vou pedir para o Daniel, para o Roger, para alguém pregar no meu lugar. E daí logo na sequência o Espírito de Deus falou para o meu espírito assim: tu tá achando então que quando tu não comete esses pecados, quando tu não me desagrada nisso, então tu está achando então que nesse momento então tu é digno de pregar? E eu falei: quanto orgulho, né? Quanta justiça própria ainda há nesse coração que não parece às vezes não conhecer o Senhor e o amor de Deus. Paulo foi transformado, ele estava tranquilo. Uma última frase de um escritor chamado Brennan Manning, que morreu há pouco tempo atrás, se não me engano, há uns 2 anos. Brennan Manning, no início do seu livro, de um dos seus livros, ele escreve essa frase. E a frase diz assim:
esse livro foi escrito para os pródigos, os gastões, né? Os que voltam para casa e são recebidos em casa, são amados pelo Pai. Esse livro foi escrito para os pródigos, velhos ou jovens, que tantas e tantas vezes caíram em si e perceberam quão pródigos são. Esse livro foi escrito com o pensamento naqueles cujos esforços de piedade, esforços de justiça própria, não têm mais sentido porque já foram consumidos pela misericórdia de Deus. Consumidos. Mesmo nos nossos esforços de piedade legítimos diante de Deus, Ele escreveu para aqueles homens e mulheres que foram consumidos pela misericórdia, pelo amor de Deus. Irmãos, essa foi, junto com vocês, uma tentativa de olhar para a vida de Paulo. Paulo foi o homem que mais escreveu, o apóstolo que mais escreveu, foi o cara que mais fez coisas, mas eu garanto para vocês, com as palavras dele, que ele fez essas coisas, ele morreu como morreu, porque ele tinha tranquilidade sobre o amor de Deus na vida dele, por isso que ele se lançou de uma maneira tão profunda assim, para divulgar o amor de Deus. Eu disse que era o último versículo, nós estamos avançados, mas Paulo diz assim: eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se eu tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse Paulo aqui estava muito tranquilo sobre a sua identidade diante de Deus. Ele era amado por Deus, ele não era mais conformado, ele era um homem transformado. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela festa de hoje à noite diante de Ti, pelas crianças aqui na frente. Obrigado por tudo que Tu tem feito no meio da nossa comunidade, nas nossas vidas. Faz a gente ter um olhar de gratidão para o Senhor, como a gente cantou antes, os oceanos, sobre andar no mar. Faz a gente ter um olhar para o Senhor de gratidão por aquilo que Tu tem feito na nossa vida. E Senhor, assim, transforma-nos, Pai, mas mais do que isso, né? Mais do que vidas transformadas, eu te peço que através do exemplo de Paulo, de muitos outros, de Jesus, nós possamos também descansar de quanto nós somos invadidos pela Tua misericórdia. Mesmo quando a gente tenta, na verdade o Senhor está dizendo assim: eu já te amo, fica tranquilo, a minha graça te basta, eu já te alcancei. Senhor, por favor, dá para nós esse sentimento em meio às lutas do dia a dia. Obrigado pelas coisas que Tu tem planejado para nós, esse retiro da nossa igreja, um tempo para estar junto, conversando sobre isso e andando perto de Ti, Pai. Obrigado por esse retiro, obrigado por esse fim de ano. Dá para nós, Pai, na Tua graça, ânimo para esse fim de ano, para tudo que ainda há de acontecer no nosso meio. E o último pedido é que o Senhor use essa transformação da nossa vida, use esse amor que Tu nos deu para alcançar pessoas que nos cercam também. Dá para nós esse privilégio, por favor, Senhor, de levar essa paz para outros como Paulo também, por aí, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.